Boa noite, irmãos. Paz do Altíssimo seja com todos que estão aqui nessa noite, nesse encontro de celebração. Também seja com você, que está aí nos acompanhando. Que bom estarmos juntos, louvando a Deus, podendo exaltar o Senhor na casa dEle. Tudo bem com você? Todo mundo firme aí? Eu sempre gosto de perguntar assim, está agarrado com Jesus igual sanguessuga? Alguém já teve essa experiência, não? Fala, misericórdia, pastor, isso é hora de falar desse negócio. Mas, olha, a sanguessuga, para largar, dá trabalho. Você precisa agarrar com Jesus assim, não soltar mesmo, mas não soltar de forma alguma. Entendeu o negócio, não? Então, haja o que houver, seja que luta for que você estiver enfrentando, não largue de Jesus, mas não largue mesmo, porque senão a coisa vai complicar. Quero te convidar a gente orar um pouco antes de começar a palavra. Queria que você pedisse a Deus que falasse ao seu coração nessa noite. Aí onde você, baixe sua cabeça, por favor, e vamos orar ao Senhor. Ora um pouquinho, pede para Deus aquietar o seu coração. Sabe, irmãos, nesse momento a nossa mente vai longe, a gente fica pensando nas dívidas, pensando no trabalho, pensando em tanta coisa, e às vezes a gente perde a bênção de ouvir a palavra de Deus. Então eu queria que você pedisse ao Espírito Santo que aquietasse a sua alma agora, para você aprender, para você entender a palavra do Senhor no seu coração. Senhor, por favor, vai ouvindo as nossas súplicas, as nossas orações que estão sendo levantadas a Ti nessa noite. Por favor, cantamos, confessamos, ofertamos, e agora, em nome de Jesus, que o Senhor, o Teu Espírito nos acalme a alma, nos acalme o coração, para a gente ouvir a Tua palavra e sair daqui determinado a fazer a coisa diferente. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor e para a nossa edificação, fala conosco nessa noite. Não nos deixe voltar para casa sem esse sentimento de que o Senhor conversou conosco, com cada um aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, vamos ficar em pé só mais um pouquinho. Quero te convidar a ler o texto bíblico. Mateus capítulo 21. Mateus 21. Enquanto você vai encontrando, vá procurando aí que eu vou ler um texto aqui de Atos. Partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Quando o encontrou, Barnabé levou Saulo para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E foi lá em Antioquia, na cidade de Antioquia, que os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Eu li Atos 11, 25 a 26. Mateus 21, versículos 12 até o 16. Mateus 21, 12 a 16. Vamos ler o texto bíblico. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas
derrubou as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Versículo 14. Vieram a Jesus no templo cegos e coxo, e Jesus curou a todos. Ainda nesse mesmo capítulo, verso 21. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz estas coisas? E quem te deu esta autoridade? Ok, vamos lá para Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Esse texto que nós acabamos de ler tem algo interessante que Jesus quer que a gente relembre nessa noite. Agora vamos lá para Atos, capítulo 2, 42 até o verso 47. Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. Todos acharam? Diz o texto assim: e aqueles discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, na ceia do Senhor e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Presta atenção, irmãos. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Verso 46, vamos ler todos juntos? Diariamente perseveravam unânimes, todos juntos de novo? Diariamente perseveravam unânimes no partindo o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Outra coisa que acontecia no templo com esse povo, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Pode sentar. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Irmãos, antes da gente... Nós estamos numa série comecei semana passada, uma série de mensagens, e esse aqui é o tema central. Atitudes que podem fazer, o que farão, com que a igreja do Senhor, isso eu estou colocando aqui para a quinta igreja, mas para qualquer igreja, atitudes que farão a igreja deslanchar a partir desse ano. Quais são as atitudes? Semana passada nós falamos, ouvimos, o Senhor nos chamando a atenção para um ponto importante que é a evangelização, falar de Jesus por todos os cantos. E nesse de hoje nós vamos falar sobre a importância da comunhão no templo, a importância que os membros, que a igreja, que os discípulos, que os cristãos precisam dar para fortalecer, para estar presente e fortalecer os encontros com Deus no templo. Não sei se você percebeu aí, os dois textos que nós lemos aqui, falou que Jesus estava no templo, que ele ia ao templo. Encontramos aqui em Atos a igreja e os discípulos reunidos, onde? No templo. Comunhão no templo. Adoração no templo. Louvando a Deus aonde? No templo. Eu queria passar um vídeo agora. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Porque esse vídeo, ele, se não mexer com a gente,
se não fizer a gente repensar os nossos conceitos sobre culto no templo, sobre estar junto com os outros, se esse vídeo não mexer com a gente, eu não sei mais o que é que vai mexer. Quero pedir ao diácono que apague as luzes, porque aí fica melhor para a gente assistir e fica bem, né? Não é cinema não, gente, por favor, fique em paz. É só porque com as luzes apagadas a gente tem condição. Aí, olha que diferença. Eu queria que, só 2 minutinhos só, queria que você assistisse com espírito quebrantado este vídeo de crentes, discípulos celebrando ao Senhor. Se você não for tocado por esse vídeo, não sei. Vamos assistir para ver. Entendeu? Discípulo. Gente que se reúne no templo para adorar o Senhor. Discípulo. Na simplicidade, olha onde eles estão. Terra batida, sem luxo, sem ar-condicionado, sem banco. Os instrumentos improvisados, feitos, sabe, com o que eles conseguiram arrumar ali. Mas há algo diferente nesse povo. Eles entenderam, Atos 2, 47, os discípulos celebravam a Deus com alegria, louvavam o Senhor com alegria. Não importa o lugar, não importa as condições, eles estão aqui, irmãos, isso é uma igreja da África. Pobreza, miséria, a gente percebe isso. Mas há algo que nos chama a atenção, é impossível, se você puder, depois assista em casa outras vezes, é impossível não ser contagiado com esses crentes adorando ao Senhor, na simplicidade. O rosto, alegria transmitida pelo rosto, celebrando ao Senhor. Discípulos, gente que se reúne no templo para adorar ao Senhor. O que é que faz uma igreja avançar? O que é que faz uma igreja alavancar? Sabe? O que é que faz? Além da evangelização, como nós falamos semana passada,
É quando uma igreja resolve valorizar a comunhão dos santos no templo. É isso, irmãos. Quando a gente abre nesse texto de Atos capítulo 2, a gente vai encontrar muitas lições. A gente vai encontrar aqueles que a igreja celebrava a ceia do Senhor, que a igreja evangelizava. Mas isso nos chama a atenção, porque Jesus tinha o costume de ir ao templo. No templo, Jesus curava as pessoas. No templo, Jesus ensinava. No templo, Jesus pregava. No templo, conversava. No templo, Jesus colocava as crianças no colo. No templo, Jesus abraçava e tocava as pessoas. No templo, Jesus gostava, amava o templo. Agora, os discípulos entendem isso, e aqui em Atos capítulo 2, eles continuaram esse costume de ir ao templo. E as coisas que aconteciam no templo, nesse momento de culto, de adoração, eram coisas impressionantes, irmãos. Eu queria pontuar com você, não tem como eu não falar, não lembrar, lá no passado, de alguns anos atrás, quando a minha família, na minha infância, nós saímos de casa, morávamos lá no Sarinha, e a gente saiu de casa, meus pais com aquela renca de menino, 7 meninos, misericórdia. E a gente ia para os cultos no domingo à noite, de manhã e de noite, saindo de lá do Sarinha para o centro da cidade. De vez em quando, meus pais tinham que negociar com o cobrador do ônibus, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem de todo mundo. Aí dizia isso aqui, deixa passar por baixo da catraca. O cobrador, às vezes, olhava para aquela ruma de menino ali, entrava, eu tinha que deixar passar uns, porque não dava para pagar a passagem para todo mundo. Todo mundo estava na igreja. Volta e meia, meus pais esqueciam um no ponto de ônibus. Estava dormindo. Aconteceu várias vezes. Uma outra vez teve um que ficou dormindo na igreja, os diáconos fecharam, diácono, presta atenção, para ver se, aqui, viu? Olha, para ver se não ficou ninguém dormindo aí. Para você não, ficou um dormindo lá na igreja, não sei, voltamos lá, meu pai voltou correndo, porque tinha ficado um abençoado lá dormindo na igreja. Ainda bem que encontrou alguém para pegar o dito cujo. Sabe, irmão, sabe o que é que eu lembro? Quais são as minhas melhores lembranças desse tempo? É que a igreja, a comunidade a igreja estava cheia. Não é só minha família, irmãos. Não era só a família de meus pais, várias famílias. Havia um prazer, uma alegria a gente estar celebrando aos domingos ao Senhor, na casa do Senhor. Era uma alegria. Era uma alegria. Não tinha tecnologia, não tinha ar-condicionado, os bancos eram, sabe, mais desconfortáveis do que se a gente tem aqui. E a igreja, sabe, era gente demais. Às vezes a gente sentia que o calor, mas fazer o quê? Mas havia uma alegria da gente estar celebrando ao Senhor. E os resultados, irmãos, muitas famílias que os pais investiram na vida espiritual continuam servindo a Jesus até hoje. Continuam servindo a Jesus até hoje. Sabe, uma das maiores tragédias da pandemia não foram as quase 700 mil mortes, acho que já até pararam de contar, né, desse tempo. Uma das maiores tragédias da pandemia foi a morte espiritual de muitos crentes que ela causou. Foi o pior, irmãos. Certamente perder vidas, amigos, familiares, isso dói no coração. Mas muito mais do que os 700, eu estou arredondando aqui esse número, muito mais do que as 700 vidas que se foram os milhares e milhares e milhares de cristãos que abandonaram o Senhor, que abandonaram a igreja, que viraram as costas. Deus preservou a vida e agora eles viraram as costas, não querem mais saber de Deus, não querem mais celebrar Deus na igreja. Muitas pessoas no tempo daquela luta difícil da morte, quando a morte rondava os hospitais, rondava as casas, muitas pessoas pediram oração aos crentes. Fizemos campanhas de oração, fizemos jejum de oração. Deus teve misericórdia de muitas pessoas,
nem voltaram para agradecer, quanto mais continuar seguindo e servindo a Jesus no templo. Mas eu fico pensando, o que é que vai precisar Deus fazer de novo para a gente voltar a ter a paixão pela comunhão na casa do Senhor? Barnabé encontrou Saulo, chamou Saulo e levou até Antioquia. Ficaram lá durante 1 ano, pregando e ensinando. Saulo, ainda era Saulo, não era Paulo. Saulo, e lá, porque aqueles irmãos estavam reunidos naquela igreja, quando os de fora viram aquilo, chamaram aquelas pessoas que estavam naquela casa, esses são diferentes, estes são pequenos cristos, esses são cristãos. Como a igreja pode alavancar o crescimento, como ela pode avançar ainda mais no crescimento, quando ela reaprender a valorizar os encontros com Deus no templo. Precisa, irmãos, a gente precisa disso. Há coisas preciosas, gostosas que acontecem quando o povo de Deus se reúne. Mas eu queria pontuar com vocês algumas coisas que esse texto nos ensina sobre o crescimento da igreja. O que é que esse texto nos ensina? Primeiro, irmãos, presta atenção, esse texto nos ensina que Deus não multiplicará o número dos salvos se os que já estão não vêm ao culto no templo. Diz o texto aqui, diariamente perseveravam unânimes. Aonde? Quando isso? Ano a ano? Uma vez por mês? Olha para o texto aí. Quando é que acontecia isso? Qual era o costume daqueles crentes? Eu falei hoje de manhã aqui, no nosso estudo. Se o pastor resolvesse fazer isso aqui, fazer culto todo dia na igreja, tinha dia que ele ia estar sozinho aqui. Mas essa igreja, e não era uma igreja pequena, porque já tinha se convertido muita gente, milhares. Diz o texto, diariamente perseveravam juntos, unânimes, o mesmo sentimento, uma mesma fé, o mesmo costume, a mesma espírito de adoração, perseveravam unânimes no templo, significa comunhão. Sabe como Deus vai restaurar a igreja para que ela avance? A gente precisa entender isso nessa noite. Não é só evangelizar, é o topo. Mas o segundo momento é a gente estar reunido, ter o prazer, voltar a ter a alegria de se reunir no templo. Comunhão. Ninguém pode ser uma igreja sozinha, irmãos. Eu sou a igreja, a gente às vezes fala isso, a igreja sou eu e tal. Mas há momentos que a gente precisa, nenhuma igreja vai crescer se não tiver ligado a outro. Nenhum membro cresce sozinho, todo membro, o corpo cresce, sabe, de forma coordenada. Comunhão. E diz o texto aqui ainda mais. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. Quando, irmãos? Olha para o texto aí. Quando? Olha para o texto aí. Fecharam a Bíblia vocês? Não. Vamos voltar um pouquinho, vamos rebobinar. Quando é que aquelas pessoas se reuniam no templo? Hein? Todo dia. O que é que Deus fazia? Paciência. O que é que Deus fazia? Acrescentava. Quando? Quando? Entendeu o negócio agora aí? Os crentes se reuniam todo dia. O que acontecia? Todo dia tinha conversão. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus não vai converter ninguém, coração de ninguém, se a igreja não se reúne. Não vai, irmãos. Olha a coisa aqui clara, talvez você não tenha percebido isso nesse texto. O povo se reunia para adorar a Deus no templo, a comunhão, a alegria, o povo louvava a Deus, sabe, com entusiasmo, com vibração, servindo ao Senhor. E Deus gostava do negócio, esse pessoal está querendo me adorar mesmo, então eu vou mandar dia a dia. Quando você começar a voltar a valorizar o templo, Deus vai começar a mandar gente nova para cá. Começa primeiro com a gente.
E não adianta a gente ficar pedindo, não adianta você ficar em casa fazendo jejum para Deus crescer a igreja. Você precisa estar no templo no dia de culto, para Deus, no dia do culto, trazer novas pessoas. É assim que a igreja cresce, irmãos. Se a gente não valorizar, se eu não valorizar o meu momento de comunhão com Deus e com meus irmãos no templo, como é que eu vou conseguir trazer pessoas? Dá para entender? Presta atenção. Como é que eu... Irmãos, a coisa é séria. Mas é sério demais. Talvez você não tenha pensado nisso. Aquele vizinho, aquele colega de trabalho, aquele familiar seu, às vezes você chama, presta atenção aqui, às vezes você chama para vir ao culto. Aí ele não vem. Aí você fala assim, pastor, o coração daquele povo é duro demais. De vez em quando eu ouço isso. É duro demais. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes eles estão vendo a gente em casa, no dia de culto. Aí não vem. Eles estão assim, ó, se ele entende a pessoa, se esse crente aí não vai para o culto da igreja dele, no dia de culto, fica em casa, batendo um papo na porta, assistindo TV, assistindo o quê? Hoje não tem mais Faustão, 5 horas da tarde, né? Sei lá, assistindo futebol. Se ele fica, o que eu vou fazer lá? Está conseguindo entender, irmãos? Primeiro você restaura a sua vontade de estar na casa do Senhor, como Jesus fez. Do contrário, você não pode ser chamado de cristão, você não pode usurpar esse nome de cristão, porque o cristão é gente que se reúne no templo, em comunhão com os seus irmãos, para adorar o Senhor com alegria, no templo. Aí você pode, com autoridade, dizer assim, vamos na minha igreja. Quando você convidar, diz, pai, eu vou. Sabe por quê? Porque ele sabe que você valoriza a igreja. Valoriza o templo. Pode perceber isso aí. Tem muitos amigos nossos que não vêm à igreja, porque no domingo encontra a gente de manhã na praia. Ele vai fazer o quê se você optou pela praia em vez da casa do Senhor? Tem muita gente nossa, muito vizinho, muito amigo, familiar, que sabe que a gente não vem ao templo às vezes forçado. Aí você vai convidar, vamos na minha igreja, vai ter um culto tal, especial. Ela ouve por educação. Deus não multiplicará o número dos novos salvos se os que já estão não valorizam os cultos no templo. Dia a dia, o povo se reunia, dia a dia, Deus ia salvando. E foi crescendo, e a igreja crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo. Depois não dava mais para contar, irmãos. Essa é a história de Atos. Não dava mais para contar. Inicialmente começaram a contar. A igreja, 120 membros, lá em Atos capítulo 1. Depois, mais 5.000. Depois, mais 3.000. E depois não dava mais para contar. Sabe por quê? Porque o negócio tomou uma forma absurdamente grande. E você vai encontrar casos como Paulo, adorando ao Senhor com a igreja no templo. Ah, irmãos, a gente precisa voltar a esse negócio. Eu falei aqui há poucos dias, o ano passado, eu falei há poucos dias aqui, acho que foi no culto de quarta-feira, eu e a Fátima, a gente estava passeando num lugar, a gente descansou aí em novembro, e a gente estava passeando, era umas 6h30, 7 horas, a gente estava atrás de um lugar para comer alguma coisa, uma cidadezinha bem pequenininha. Encostei o carro e a gente começou a andar e procurar o lugar. E nós paramos numa pracinha onde tinha uma igreja romana. Gente, eram umas 7 horas da noite. Lotada. Como a gente diz, só faltava sair gente pela culatra. Lotada. E não era festa. Aí a gente vem para a nossa realidade, os cristãos. A gente perdeu o amor, a paixão pela casa do Senhor. E a gente quer que a igreja cresça. Não vai, irmãos. Ou a gente valoriza a comunhão no templo, ou então as coisas. Segunda coisa que esse texto nos ensina, e que a gente precisa resgatar no nosso coração, os encontros no templo
mostram para todos quem nós somos. Igreja de Cristo reunida. Essa é a história dos discípulos, irmão, desde Jesus. Desde Jesus, diz o texto, contando com a simpatia de todo o restante do povo. Quando o povo de fora, os não cristãos, viam os crentes, os novos discípulos, os cristãos reunidos, isso causou um impacto tremendo, positivo na vida dos familiares, dos amigos. Irmão, isso aqui não é ficção, não, isso é verdade, isso é realidade. Quando as pessoas próximas começou a ver a mudança de vida e começou a ver os seus familiares, amigos participando daquela igreja, reunidos ali com o povo, eles começaram a ter uma outra dimensão de vida. Eles falaram assim: puxa vida, esse povo é diferente. Eram pessoas próximas, irmãos. E as pessoas começaram a gostar e a ver aquilo com bons olhos. Tem um pessoal novo aqui, fazendo um movimento novo. Quem são eles? A igreja de Cristo agora, se reunindo. Atos 2 é isso, irmãos. Quem é esse povo que está reunindo agora aqui? São os crentes, são os discípulos de Cristo, são aqueles que amam a Deus. Eles saíram das suas casas. Eles vêm agora se reunir todo santo dia, estão reunidos no templo. Quem é esse povo? É a igreja de Cristo. E eles falam assim: olha que coisa legal. Irmãos, caindo na simpatia. Que povo diferente é esse? Simpatia, não é antipatia. Quando o povo de Deus se reúne na igreja, no templo, as famílias reunidas. Quando o povo de Deus resolve, fala assim: eu vou para o culto, porque lá eu vou me encontrar com meu Deus. Eu vou para o culto, porque lá o Espírito Santo vai tocar na minha alma, vai me motivar, vai trabalhar meu coração. Eu vou para o culto, eu vou cantar, porque o Senhor tem me feito muito bem. Eu vou para o culto para encontrar com meus irmãos, para encorajar, para abraçar, para dar uma palavra de ânimo, para avançar. Irmãos, isso causa um impacto positivo na vida das pessoas. Quando os familiares, amigos, vizinhos viram aqueles crentes abraçando esse novo estilo de vida, é como se eles dissessem: eu também quero fazer parte desse povo. Aí acontecia, irmãos, os milagres das conversões. A igreja de Cristo precisa se reunir, irmãos. Jesus se reunia com seus discípulos. Se reunia no templo, no monte, na beira da praia, na planície. Jesus se reunia. Irmãos, se você não presta atenção, se você não tem prazer em celebrar o Senhor no templo, se você não tem prazer nenhum de se juntar aos seus irmãos para celebrar, você pode ser tudo na vida, menos um cristão, menos um discípulo de Cristo. Porque cristão celebra ao Senhor no templo. Foi por isso que eu fiz questão de mencionar que Jesus ia ao templo, celebrava no templo, ensinava no templo, pregava no templo, abençoava as pessoas no templo. Porque o templo, não é que o templo é o lugar mais especial, é aquilo que Jesus fala assim: olha, quando vocês se reunirem, quando estiverem juntos, eu vou estar no meio de vocês. Eu vou estar aí com vocês. Os encontros no templo mostram para todas as pessoas quem nós somos. Foi um movimento interessante que o livro de Atos fala o seguinte: não me lembro a cidade, acho que foi, não lembro a cidade, que alguém disse assim: na cidade, aqueles que têm transtornado o mundo, chegou até aqui. Os que têm mudado o mundo estão agora aqui na nossa cidade. O jeito de viver. Gente que se reúne para adorar, para encorajar. Um dia desse, alguém falou aqui na reunião do conselho, falou: pastor, a gente perguntou: por que é que você veio aqui para a Quinta Igreja? E a pessoa falou assim: tem um negócio que fez toda a diferença para que eu resolvesse vir para aqui.
E a pessoa parou e falou assim: o jeito como esta igreja cultua a Deus. Ela falou assim: eu já fui em algumas igrejas e percebi muito movimento. Tem a parte da música, do louvor, e logo em seguida o pastor prega e todo mundo vai para casa. Mas tem uma coisa que eu percebi. Aqui, no culto da igreja, da quinta, há uma preocupação de vocês ministrarem a vida das pessoas. O que é isso? Aqueles momentos que a gente para orar aqui, pelas pessoas, pelas necessidades delas. Sabe por quê? Isso é igreja, isso é culto a Deus. A gente canta, a gente celebra, mas a gente cuida uns dos outros, ora, intercede uns pelos outros, abraça uns aos outros, encoraja uns aos outros. É bom a gente ouvir isso de vez em quando, porque às vezes a gente parece que a gente olha para isso tudo e a gente vai na onda de muita gente está falando mal das igrejas de forma geral. E sabe o que eu tenho percebido nesses dias? Que aqueles que abandonaram os cultos, não só aqui não, em outros lugares, em outras igrejas, elas estão em pecado. Não têm coragem de assumir os seus próprios erros. E estão atacando a igreja de Cristo. Não têm coragem. Sabe por quê? Porque se escondem nos seus pecados e querem justificar apontando os erros dos outros. Isso acontece em toda igreja. Aqui também eu já vi isso também. Pessoas que foram aqui, daqui, mesmo daqui, aí ficam apontando o erro, fulano. Irmãos, ninguém está dizendo aqui, a Bíblia não diz que esse povo que se reunia aqui, em Atos capítulo 2, eram os mais certinhos, não, irmãos. Não existe isso na Bíblia. Não existe igreja perfeita. Não existe igreja sem pecado. Nós somos imperfeitos. Agora nós estamos aqui buscando ao Senhor para melhorar de vida. A gente vem a um tempo que a gente quer que o Espírito Santo toque no nosso coração, que nos incomode os nossos pecados. Isso é igreja. Não é igreja de santo, todo mundo é bonzinho. Não, irmãos. A igreja de todo mundo bonzinho vai ser só na eternidade, gente. Então, que a gente entenda isso. E não se incomode, não. Deixa quem quiser falar. Pastor, a quinta é assim. Tal igreja é assim. Não liga, não. Não liga para esse negócio, não. Venha para adorar o Senhor. Venha cultuar. Porque isso vai mostrar para todo mundo quem você é. E quem você é? Discípulo. Discípulo imita o seu mestre. E o mestre ia ao templo cultuar, adorar o Senhor. O que é que esse texto nos ensina, irmãos? Que mostra quando a gente celebra o Senhor no culto, o templo, a comunhão com o Senhor no templo é importante. Mostra o quanto amamos Jesus. Como amamos estar com eles. Com Ele, como amamos nos encontrar. Você tem alguém na sua vida que você tem prazer em estar com ele? Tem prazer em ser amigo? Prazer em estar... Você conta dias. Olha, eu vou na sua casa, vamos sair. Aquele tipo de pessoa que você fala assim, eu quero, porque fulano me faz bem. A companhia dele me faz bem. Quando nós nos reunimos no templo, nós dizemos para todo mundo, nós amamos Jesus. Nós queremos estar com ele. Nós queremos sentir a presença dele. Irmãos, presta atenção uma coisa. Quando a igreja de Deus está reunida, Jesus caminha no meio dela, irmãos. Vai caminhando. Você não vê, mas dá para sentir ele tocando, te ajudando. Isso é igreja. Isso não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Só acontece na igreja de Cristo. Mostra que nós amamos. Se a gente não tem vontade de se encontrar com Jesus, a gente não ama, irmãos. Não ama ao Senhor. Se a gente inverter os valores, se a TV é mais importante do que está no culto, se o cinema é mais importante do que está no culto, se o lazer é mais importante do que está no culto, nós não amamos Jesus. A gente pode usar o argumento que for,
Mas se a gente faz disso uma rotina, não estou dizendo que você não possa sair um dia, sabe, e descansar, ir na praia, e assistir um filme. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre a frequência. Sabe por quê? Faz uma fogueira. Bota um bocado de pedaço de madeira junto no fogo. Deixa pegar fogo. Fica em brasa. Depois, sabe o que você faz? Pega um pedaço de madeira e tira do meio do fogo. Para você ver o que vai acontecer. É uma questão de tempo. Todo mundo sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer? Vai apagar? Tem certeza disso? Tem certeza que vai apagar? Sabe por quê? Eu, minha esposa, todos nós aqui somos pedaços de madeira. Precisamos estar juntos, no meio do fogo, para que nós continuemos acesos. Um dos momentos mais importantes é quando a gente se reúne para adorar o Senhor no templo. A gente pode ser crente em casa? Pode. E deve. Você tem que ser crente em casa, no trabalho, na escola, em todo canto. Agora, no templo também. E por último, irmãos, quer que a comunhão no templo nos ensina sobre o crescimento da igreja. Irmão, só lembrando aqui, uma das coisas que mais o povo de Israel sofreu, sentiu falta, quando foi levado para o exílio. Sabe o que foi? Não foi da comida. Não foi somente das suas casas. Porque quando o povo foi arrancado do meio lá da sua terra, e tudo foi queimado. Tudo foi queimado. Os babilônios vieram, tiraram o povo, levaram os rapazes, as moças, estruparam muitas moças, só deixaram os velhos, destruíram as lavouras, destruíram toda a vida deles, só deixaram lá os idosos, aqueles que não podiam fazer trabalho nenhum, e levaram todo esse povo para a Babilônia. Lá em Babilônia, eles se assentavam junto do rio. Eles choravam de tristeza. E diz o salmista, lá no Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando do templo de Sião. Lá nos rios da Babilônia, na terra estranha, nós empenduramos as nossas harpas, não havia música, acabou. Porque a tristeza tomou conta daquele povo. Para você ter uma ideia, o povo de Israel é um povo festivo, como nós, nordestinos, nós somos festivos. Basta a gente ver, a gente parece um pouquinho com o pessoal aí do vídeo aí, né? Basta ouvir alguma coisinha que o pezinho começa a balançar, e daqui a pouco a gente está no nosso corpo no ritmo. O povo de Deus era feliz, mas veio a tragédia. E agora, sabe que eles estão sentindo falta? Do culto do templo, quando as famílias subiam para o monte e lá celebravam a Deus. Todas as famílias reunidas. Eles se lembram de como o povo, Davi fala sobre isso, de como o povo, profetizando, quando o povo foi levado para o cativo, como eles lembravam das famílias subindo, todo mundo com ramos, com alegria para celebrar o Senhor, mas agora acabou. Eles estão tristes. Por quê? Porque isso foi tirado, o templo foi saqueado, foi queimado. Esse templo que eu li aqui que Jesus entrou, já foi o segundo templo, que não tinha nada a ver com a beleza daquele primeiro de Salomão. A gente precisa entender isso. Eu lembro que há alguns anos atrás, uns 12, 13 anos atrás, um dia eu coloquei uma imagem, a igreja ainda era, né, lá de lá, e eu botei imagem no templo, no Data Show. E minha pergunta foi, se por um acaso esse templo fosse fechado,
faria alguma falta? Não sei quem lembra desse momento. Será que esse tempo vai fazer alguma falta? Olha, não sou profeta não, viu? Mas o tempo veio. A pandemia chegou. A pergunta é, fez falta? Quarto, para a gente encerrar, o que é que o crescimento da igreja tem a ver com o templo, com comunhão? Quando o povo de Deus se reúne, vê a manifestação da glória de Deus. A gente sabe, tem bênçãos que só recebe na igreja, joia. Mas eu quero te lembrar de duas coisas aqui. Uma é quando Salomão construiu o templo e inaugurou. O que foi que aconteceu? Diz o texto que a glória do Senhor encheu todo o templo de uma forma que nunca visto, e o povo que estava ali quase que não podia ficar, porque a glória foi imensa. Atos capítulo 4, passa uma folha aí que você vai ver aí, Atos capítulo 4, 2 folhas, nós lemos capítulo 2, Atos capítulo 4. Pedro e João foram presos, castigados, Deus milagrosamente livrou, e agora Pedro e João, depois de solto, uma coisa assim fenomenal, espetacular o livramento. Aí diz aqui, verso 23, uma vez solto, eles foram procurar os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes. Aí eles começaram a continuaram a falar dos acontecimentos. Aí, no meio do relato, os crentes lá que estavam na igreja, falou assim agora, versículo 29, Senhor, agora, olha para as ameaças das autoridades e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. E, enquanto isso, estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Agora veja o verso 21, ou 31. Tendo eles orado, aconteceu o quê? Tremeu o lugar. Olha o que o texto diz. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, ousadia, anunciavam a palavra de Deus. 2 momentos, 2 cultos. Atos capítulo 2 diz o seguinte, nós lemos aqui, que quando o povo de Deus estava reunido no templo, agora aqui, olha aqui, versículo 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quando a gente não vem ao templo, a gente perde de ver a glória do Senhor. Não vê. E aí é que está a questão. Tem muitos pseudos cristãos, muitos pseudos discípulos, que não estão muito interessados em ver a glória do Senhor. Tanto faz como tanto fez. Quando o povo de Deus se reúne, vê, porque o Senhor desce, o Senhor faz coisas. O Senhor faz milagres, o Senhor encoraja. Eu estava lembrando, Otacílio, recentemente, de um dos momentos, irmãos, marcantes, nesse tempo de pandemia, que a gente estava lá em cima. Eu lembro que eu terminei, eu não vou citar a pessoa, acho que uns 2 anos isso. Fizemos o culto, eu estava terminando a pregação, quando eu estou no final, Otacílio vem entrando, irmãos, com alguém chorando, desesperadamente chorando em lágrimas, entregando a sua vida para Jesus. E aquilo mexeu com a gente. Otacílio entrou com o rapaz, ele foi até o fundo, até o púlpito lá, e a gente orou por ele. Sabe o que é isso, irmãos? A manifestação da glória de Deus. O maior milagre, irmãos. O maior milagre que a gente pode ver, alguém sendo transformado. Alguém sendo impactado pela palavra de Deus. Quando a gente vem, a gente vê. Quando a gente não vem, não vê.
Quando a gente não vê, a gente fica, e alguém faz um comentário, olha, o culto foi joia, mas que Deus estava presente. Fulano quer ser mais crente do que os outros. Já é assim ou não é? Fulano quer ser mais crente. Aí começa a tomar uma antipatia. Mas sabe o que é isso, irmãos? Quem consegue ver a glória de Deus não consegue ficar calado. Porque sente, irmãos. Atos 42. A igreja vai crescendo, a igreja vai crescendo, a igreja vai crescendo. Às vezes, eu fico olhando, eu pego algumas imagens, não tão recentes. A claridade impede, daqui eu consigo ver aqui no monitor de forma mais nítida, apesar da distância. Irmãos, ou a gente resolve nos reaproximar de Deus, do templo, na celebração comunitária, na celebração com as famílias, ou Deus não vai fazer a igreja crescer. Uma coisa são as nossas atitudes. O mais difícil, quem faz é o Senhor. Mas nós precisamos voltar a amar o Senhor, amar a comunhão dos santos. Precisamos tirar muita desculpa boba que nem convence a gente mesmo. Nem convence a gente tenta enrolar o outro. A gente às vezes acha que que a outra pessoa é um pouco débil, porque a gente arruma cada uma desculpa, como se o outro fosse ser convencido, e quando não vai, a gente sabe. Fulano, aí você encontra alguém na rua, e na segunda-feira, fulano, por que você não foi no culto ontem? Olha, o culto foi uma benção. Oh, não, mas estava chovendo. Caiu umas gotinhas de chuva, gente. Estava chovendo. Não convence. Mas tinha gente aqui. É só uma ilustração, não estou dizendo que choveu ontem, não, só para você entender. São as desculpas que nós arranjamos. Eu estava muito cansado. 6 horas. 7 e pouco a gente termina. Deixa eu rebobinar aqui. Lá atrás, quando meus pais tinham aquela ruma de menino lá. Sabe que hora começava o culto? 19h30. Sabe que hora terminava? 9 e pouca da noite. Aí vinha todo mundo. Quando faltava dinheiro, tinha que vir a pé. Chegava em casa, todo mundo ia dormir, estava cansado. Mas o mais impressionante era o prazer que aquelas famílias tinham. Eu sempre falo e relembro com um certo saudosismo, mas estou ficando velho mesmo, olhando o passado com saudade. Tem algumas pessoas aqui que são dessa geração aí. A gente tinha uma mocidade, pasmem vocês, com mais de 100 jovens na igreja. Jovens. Eu lembro de uma vez que nós fomos para um congresso em Feira de Santana. Nós alugamos 2 ônibus da Águia Branca, dá quase 100 pessoas. E todo mundo trabalhava, todo mundo estudava. Não é isso, Joelma? Todo mundo trabalhava, todo mundo estudava. Segunda-feira, todo mundo no batente. Prazer em estar na casa do Senhor, na presença de Deus. Renova o seu prazer na comunhão dos santos. Quero te convidar a ficar em pé. O que é que você vai fazer com essa mensagem hoje? Aí é com você. Espero que você disse, eu preciso rever meus conceitos. Preciso rever os meus valores. Gente, eu falei de Joel, mas eu sou bem mais velho que ela, viu? Para ela não ficar sentindo que é... Né? Sou muito mais velho, viu, Tiago? Sou bem mais velho que Joelma. Amenizei legal, não foi? Eu sonho com essa igreja muito maior. Mas se a gente não resolver a voltar às primeiras obras,
Se a gente não resolver lembrar de onde a gente errou, de onde a gente caiu, voltar ao primeiro amor, vamos ficar aí marcando o passo. Esse cântico fala do preço que Jesus pagou para que a gente estivesse aqui. É um cântico, tem tempo que a gente não canta esse cântico aqui, né? Alto preço. Eu quero te convidar, se você de fato quer, nessa noite, recomeçar, reanimar sua paixão pela casa do Senhor, pelo culto no templo, a você fazer dessa canção a sua oração de renovação da aliança. Aí eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero caminhar junto com os meus irmãos. Eu quero ser, de fato, chamado de cristão ao pé da letra. Gente que vai ao templo, gente que se reúne com outras famílias. Apesar dos defeitos, todos nós temos defeitos. Eu tenho, você tem, ninguém é perfeito, não. Mas nós estamos aqui, Jesus ajustando, e a gente vai caminhando. Nós vamos chegar lá, vamos entrar no céu. Alto preço, vamos cantar esse cântico, irmãos? Eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço. Ó, contigo. Para que contigo eu fosse um só povo. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Ele nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. É verdade? e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui hoje, que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, nós não vamos permitir, irmãos. com os nossos olhos Vamos andar em juntos. Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Isso é verdade mesmo? O que você acabou de cantar é verdade? É isso que você quer mesmo?
essa aliança que está fazendo com o Senhor hoje aqui, na força do Espírito Santo, nós estamos declarando que vamos pagar o preço de vivermos um só. Por mais que as trevas militem e nos tentem, mas não vamos deixar, com os nossos olhos em Cristo, unidos, nós vamos andar. Vamos pedir para o Senhor sacramentar esse nosso voto aqui. Quero te convidar a fechar os olhos e pede para o Senhor, sabe, ratificar na glória celestial. Senhor, fala a ele assim: o que eu acabei de cantar aqui é verdade, é isso. Se você não quer, não tem problema. Mas se você quer, se você entendeu a palavra de Atos, a palavra bíblica de Deus, e você quer renovar o seu voto, Senhor, eu estou meio mais para lá do que para cá, preciso renovar os meus votos. Eu sei que eu estou errado. Então eu quero, por favor, pedir ao Senhor que o Senhor ratifique nos céus, porque é o preço que eu quero pagar. Eu junto com meu irmão. Eu tenho defeitos, ele também tem, mas nós vamos caminhar junto nessa aliança. Você que é casado, você não é perfeito, sua esposa não é perfeita, mas vamos caminhar junto. Essa foi a sua decisão. Você tem filhos, eles não são perfeitos, mas a sua decisão é: eles são meus filhos, nós vamos caminhar juntos. Eu serei pai, mãe, para o resto da vida. Decisões que mudam a história da sua igreja é aquilo que você resolve fazer por ela. Pai, por favor, em nome de Jesus, que essa aliança que nós fazemos aqui, acabamos de fazer, que o Senhor ratifique nos céus. O Senhor nos dê forças, porque volta e meia nós vamos sentir desânimo, vontade de desistir, olhar para trás, olhar para o outro, olhar para os pecados dos outros. Senhor, nos ajude, nos ensine a olhar para os nossos próprios pecados, os nossos próprios erros, sabendo que cada um prestará conta de si. E assim a gente vai continuar. Há momentos que a gente sabe que o Senhor vai precisar pegar na nossa mão. Pedimos que o Senhor nos pegue. Há momentos que o Senhor precisará nos carregar no colo. Por favor, nos carregue. Há momentos que a gente vai acordar desanimado, querendo abandonar tudo, mas nos encoraja, nos traz um ânimo novo. E que a gente tenha a alegria de testemunhar o Senhor fazendo essa igreja crescer novamente. Em nome de Jesus. Através da evangelização, através da nossa relação uns com os outros, com o Senhor aqui no templo, celebrando com alegria, com singeleza de coração, louvando com alegria. E enquanto isso, a cada dia de culto, nós te pedimos, a cada dia de culto, o Senhor vai acrescentando dia a dia aqueles que vão se salvar. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a força, as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus.